Bom, boa tarde a todos. Eu sou o professor Ricardo César Cardoso e estou agora inaugurando uma série, né, de vídeos em que eu pretendo desenvolver alguns temas da filosofia contemporânea, né? Sobretudo as questões relativas ao empirismo transcendental, né? E falar em empirismo transcendental, o nome que vem à mente de imediato é o nome do filósofo Gilles Deleuze, né? Falar de empirismo transcendental é nos colocar diante de um paradoxo, né? Porque a tradição filosófica sempre opôs o empirismo ao transcendental. E quando eu falo a tradição filosófica, é a tradição kantiana. Isso não teria nenhum problema, né? Se o Deleuze não fosse afeito aos temas inerentes ao paradoxo, né? Se ele não fosse um apaixonado pelo paradoxo, né? Mas tem uma questão fundamental. Essa noção de empirismo transcendental que o Deleuze desenvolve, né, é uma noção que tem as suas raízes no pensamento de um outro filósofo que é menos conhecido, né, ou seja, desses filósofos do pós-Segunda Guerra, né, que é o filósofo Gilbert Simondon. Tá? O Deleuze foi um dos primeiros grandes filósofos da segunda metade do século XX a ver uma singularidade no pensamento do Simondon. Ainda que o Deleuze cite pouco, né? Nós temos como referência apenas um artigo que foi republicado, né, na Ilha Deserta, né, na coletânea de textos do Deleuze, intitulado Ilha Deserta, e que está sob o título Gilbert Simondon, o indivíduo e sua gênese físico-biológica, né? Fora disso, nós só vamos encontrar uma citação, e é uma citação contundente, que é num dos capítulos, ou num dos paradoxos da lógica do sentido, mais especificamente no paradoxo sobre a singularidade, em que ele toca no nome do Simondon, né, e coloca um pé de página esclarecendo, né, a importância da obra de Gilbert Simondon, que até então só tinha sido publicado pela metade, que é a sua tese original, e ele fala da importância dessa obra, não só para o entendimento daquele capítulo ou daquele paradoxo, mas também nos capítulos seguintes da lógica do sentido. Mas não é só isso. Nós vamos ver, apesar do Deleuze não citá-lo, nós vamos perceber que toda diferença e repetição toda ela calcada ou baseada nas teses do Simondon acerca da individuação, né? Então, para a gente entender o que o Deleuze está articulando, né, seria fundamental para nós
entendermos o que o Simondon está fazendo, né? Mas antes de começar o tema propriamente dito, eu gostaria que vocês, quem não estiver inscrito no canal, né, o Empirismo Transcendental, né, ou seja, essa série de vídeos, é até mesmo para explicar, né, o título desse canal, né, de publicação. Então, quem não tiver inscrito, por favor, se inscreva no canal, né? Aperta lá o sininho também, né, para ser notificado. E também, quem tiver algum interesse, que solicitem também o grupo no Facebook, Empirismo Transcendental, porque lá vocês vão ter contato com os cursos online em que eu estou produzindo. E também vocês terão acesso, né, por notificação, dos artigos que eu estarei publicando no meu site, que se chama, né, que tem o título de Empirismo Transcendental, ou seja, www.empirismo transcendental. Né? Então, feito esse merchandise, né? Então vamos passar para o tema propriamente dito. Tá? O Simondon, ele não aborda, ele não cunha, vamos dizer assim, esse termo empirismo transcendental. Quem vai cunhar isso aí vai ser o próprio Deleuze, né? Mas quando nós observamos a tese do Simondon, que é a tese completa, que é o indivíduo à luz das noções de forma e individuação, né, que foi publicado só no início do século XXI, né, e foi traduzido recentemente, né, para o português pela editora 34, mas essa tese é de 1958, tá? E que teve a sua publicação parcialmente, né, em 1964, cujo título foi O Indivíduo e Sua Gênese Físico-Biológica, e mais tarde, acho que em 88, 89, 1988, 1989, que foi publicado a segunda parte da tese, sob o título A Individuação Psíquica e Coletiva. Né? Então, a questão fundamental com o qual o Simondon vai se debater ao longo desta tese é a busca de um axioma universal, tanto para a individuação física, quanto para a individuação vital, quanto para a individuação psíquica e para a individuação coletiva. Né? O que vem a ser exatamente esse axioma universal? Né? É porque a tradição filosófica e científica, que nós vamos ver sobretudo a partir do século XIX, nós vamos encontrar uma setorização nas ciências, né? Principalmente a partir do desmembramento da física, que até então era uma filosofia da natureza, né? Era considerada uma filosofia da natureza em sua totalidade, com o advento da biologia e da química, né? Que se desmembram da física, né? Nós vamos encontrar uma série de questões, né, que foram sempre muito mal resolvidas, porque, e aqui nós vamos nos basear no próprio Simondon, né, o modo de olhar essas ciências, né, ou melhor, do campo de ação dessas ciências,
é um olhar ainda como sendo um resquício do pensamento aristotélico, ou, mais especificamente, do ilemorfismo. Então, o alvo do Simondon é o ilemorfismo, que ele vê que há um problema ali com relação à individuação, porque ao partir do indivíduo constituído, né, e buscar a partir daí o seu princípio de individuação, o que o Aristóteles e a tradição filosófica do Ocidente, daí ele acusar a tradição filosófica do Ocidente de ilemórfica, incluindo aí pensadores como Heidegger, como o próprio Bergson, ainda que o Simondon tenha uma certa afinidade com Bergson, mas ele tece algumas críticas ao bergsonismo, porque ele está vendo uma herança ilemórfica no pensamento de Bergson, é que o ilemorfismo se apresentaria para Simondon como uma resposta insuficiente para dar conta da individuação. Ou melhor, ele não dá conta da gênese do indivíduo em sua realidade, ou não daria conta da gênese do indivíduo em sua realidade. Porque o princípio de individuação ilemórfica seria uma operação abstrata, ou o que eu estou chamando de uma operação abstrata, uma operação reflexiva, tá? E não por uma operação do pensamento que buscasse a gênese concreta do indivíduo. Ao longo dessas séries de vídeos, né, que eu pretendo publicá-las todas as sextas-feiras, essas noções vão ficar mais claras. Então, o que o Simondon está observando é que tanto o empirismo, em sua base, né, aristotélica, né, inclusive o empirismo do ceticismo inglês, né, com Locke, Berkeley e Hume, ele observa que o empirismo não dá conta epistemologicamente do problema da individuação. Por seu turno, quando Kant se apresenta como uma reação ao empirismo inglês, a ideia de um sujeito transcendental, que seria a condição, ou seja, buscar no sujeito, como um sujeito transcendental, as condições do conhecimento, né? Ou seja, as condições da produção de um saber, ele está vendo também que aí ela não dá conta do problema da individuação. Por quê? Porque se o empirismo, sobretudo o empirismo inglês, ao contrário do empirismo aristotélico, ele procura a gênese do indivíduo, mas ele vai procurar essa gênese a partir de operações, vamos dizer assim. No primeiro momento a gente pode colocar nesses termos, porque no momento não dá para aprofundar, mas poderíamos dizer que o fundamento da gênese do indivíduo como objeto do conhecimento
seria uma gênese psicológica. Tá? Vamos manter por enquanto nesses termos aqui. Por seu turno, com Kant, ele buscaria a gênese do indivíduo não mais num sujeito psicológico, mas no que ele chama de um sujeito transcendental. Tá? Seria nesse sujeito transcendental que nós encontraríamos, seriam justamente as condições a priori do conhecimento. Enquanto o empirismo inglês, na tradição aristotélica, vindo pela tradição aristotélica, o conhecimento partiria das sensações empíricas, em Kant, o conhecimento teria como condição as categorias do pensamento. Né? Dizer que teria como condição as categorias do pensamento é dizer que o sujeito seria anterior ao próprio conhecimento. Se de um lado, com Aristóteles, o objeto do conhecimento é anterior ao próprio conhecimento, em Kant é o sujeito que é anterior ao conhecimento. A questão que o Simondon levanta, e daí a crítica que ele vai fazer tanto ao empirismo quanto ao transcendental, é que a gênese do objeto, ou seja, do indivíduo, seria concomitante à gênese do sujeito. Você não teria uma gênese de um objeto do conhecimento sem que antes o sujeito que opera a gênese do conhecimento também estaria num campo genético. Né? Então toda a questão que o Simondon vai desenvolver é justamente isso, é dar conta não só da gênese do objeto, mas também dar conta da gênese do sujeito que conhece. Tá? E aí ele vai lançar mão de uma noção cara ao aristotelismo, mas ele lança mão de um outro sentido, que é a noção de analogia. Tá? Em poucas palavras, a analogia aristotélica, melhor dizendo, a analogia a partir do heliomorfismo, se sustentaria na relação entre as estruturas. Então haveria uma analogia, por exemplo, se nós buscarmos na biologia, haveria uma analogia entre estruturas. Tá? As estruturas orgânicas, elas seriam análogas. Por exemplo, o pulmão é análogo, seria análogo às brânquias nos peixes. Né? Então o pulmão nos animais de respiração aérea seria uma estrutura análoga às brânquias nos peixes. Né? Então haveria uma correlação estrutural na noção de analogia. Ou, como coloca Aristóteles, né? Diante dos indivíduos, por analogia, eu chego a um universal. Né? Diante de Paulo, João, Joaquim, Maria e Rosane,
eu chegaria, por analogia, à ideia de homem, de ser humano, né, da espécie humana. Né? Por quê? Porque eu estaria trabalhando por uma analogia estrutural. O Simondon, ao trazer essa noção de analogia, ele não vai mais trabalhar com a noção estrutural, com uma correlação estrutural, mas ele vai pensar em termos de uma correlação operacional. A individuação seria uma operação e não um princípio, do qual nós partiríamos de um indivíduo constituído e buscaríamos, vamos dizer assim, o seu princípio, a sua causa. Nós partiríamos de Pedro, João, Maria e José e chegaríamos ao seu princípio, que seria a forma humana, que daria conta dos indivíduos. É claro que haveria um problema aí, por quê? Porque Pedro, João, Maria, José e Antônia se diferenciam uns dos outros. E essa diferença entre os indivíduos de uma espécie não se daria por um princípio de individuação, mas sim por um acidente no próprio processo de individuação. Ora, o que o Simondon está pensando é na possibilidade de se pensar a gênese de João, Maria, José, Antônio, Antonieta. Tá? Mas mais grave ainda é que, na medida em que o próprio conhecimento teria uma gênese, ou seja, o próprio conhecimento seria um processo de individuação, né? Ou seja, haveria uma individuação do conhecimento, a questão é que relação poderia haver entre a individuação do conhecimento e o conhecimento da individuação. Ora, essa correlação seria uma correlação análoga pelo processo ou pela operação de individuação, que ele chama de operação transdutiva. Tá? Então é esse problema da operação transdutiva, né, que o Deleuze vai se apropriar, né, e vai colocar, né, vai trazer essa noção de empirismo transcendental, né, para ultrapassar tanto o empirismo quanto o transcendental. Por quê? Porque falar de empirismo transcendental é entrar no campo da experimentação. Ou seja, enquanto na posição clássica com relação à teoria do conhecimento, a experiência conduziria ao conhecimento, essa noção de experiência, ela pressupõe um sujeito transcendental, um sujeito que não participaria da experiência, mas ele conduziria a experiência. Ora, a noção de empirismo transcendental, quando ele traz consigo a ideia de experimentação, o que nós vamos ter é que o sujeito, ele é o resultado da própria experiência. O próprio sujeito é resultado da experiência. E é por isso que ele chama de experimentação. Tá? Só para fechar aqui esse vídeo, eu vou citar um biólogo chamado François Jacob. Ele tem um livro que é uma autobiografia, em que ele vai falar da sua prática científica, e ele coloca justamente a questão de que quando ele chegava de manhã no laboratório e ele analisava os resultados da experiência que ele tinha começado a fazer na véspera, e a esse resultado, que seria uma individuação, né, da experiência,
seria a condição para o desenvolvimento da experiência seguinte, da experiência que ele ia fazer na parte da tarde, que só seria feita a leitura no dia seguinte. E mais, ele coloca que justamente o fato de quando ele entrava no laboratório de manhã, operava, portanto, nele uma mudança com relação ao próprio conhecimento, com relação ao próprio sujeito do conhecimento. Porque o sujeito que entrava de manhã no laboratório não era o mesmo sujeito que saía do laboratório no final do dia. Né? Alguma coisa tinha acontecido ali. Né? Então é essa ideia que o Deleuze traz, né? Baseado na tese do Simondon, de que o sujeito ele é fruto da experiência, da mesma forma que o seu objeto. Tá? E é isso que eu pretendo desenvolver com vocês ao longo dessa série de vídeos que eu estarei publicando. Tá bom? Eu espero que isso aqui tenha servido de alguma coisa, né? E aguardo vocês na próxima publicação. Como eu já disse no início, não se esqueçam, se inscrevam no canal, toquem o sininho, né? Apertem lá o sininho também, né? Para receber as notificações. E entrem também lá no meu no grupo Empirismo Transcendental, lá no Facebook, né? Que vocês terão contato com os cursos que eu estarei produzindo. Tá bom? Então um abraço a todos e até sexta-feira que vem.